uma boa tarde, né? Uma boa noite, quando chegar vocês vão ver o vídeo. E eu vou soltar pra vocês a parábola, né? Deixa eu ver aqui. Não tá aqui não, glória a Deus. Você separa um cartãozinho pra mim. É porque é difícil eu soltar essa parábola, eu solto mais versículos, só que eu vou soltar ela inteira pra vocês hoje, né? Vou fazer ela inteira pra vocês hoje. Vou fazer ela e vou fazer a parábola, sabe de quê? Da Rainha do Sul, vou fazer ela todinha. A rainha é a Rainha do Sul com os homens de Nevi, né? A Rainha do Sul, ela já se levantou. E junto com ela são que os homens de Nevi, que é aquele povo que Jonas pregou e o povo se arrependeu. O Senhor levantou essas pessoas nessa geração que nós estamos. Agora, se vocês não acreditam, eu não posso fazer nada, mas a palavra do Senhor eu vou soltar pra vocês, né? Bora logo pra cá, né? Pra parte da rainha, depois eu vou pra outra parte lá mostrar, ler outra parábola pra vocês. É em Lucas, glória a Deus. Vou soltar ela todinha pra vocês. Ela não é grande não, ela é pequenininha. Ó, vou soltar essa parábola inteira pra vocês. Eu já falei pra vocês, ela é 4 versículos. Ela não é grande, ela é uma parábola pequena, mas ela tem um grande significado, principalmente por tempo que nós estamos vivendo, que é o sinal das dores de parto, né? Então, ó. Vou começar do primeiro versículo. O sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas. Preste atenção que é o que o Senhor vai falar nesses 4 versículos. 2 é exclusivamente para os tempos de hoje, né? E os outros também, né? Principalmente o 30, que é falando justamente do Messias, ó. E é a mesma coisa que nós estamos vivendo, ó. Juntando-se a multidão, começou a dizer. A multidão se reuniu perto dele. Ele começou a dizer, presta atenção no que ele vai dizer, ó. Maligna é esta geração, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Para aquele tempo, para aquele povo lá, foi o sinal que Jesus deu, foi o sinal do profeta Jonas. Para nossa geração, o sinal é o Senhor. Vocês prestem bem atenção. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os nivitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. Olha, o sinal para nossa geração é o Senhor. Vocês prestem atenção. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, fez o sacrifício por nós e subiu ao céu. Ele já está próximo que a vir buscar nós na terra, né? Agora vamos para a parte da Rainha do Sul e para a parte, depois eu vou soltar o versículo que fala sobre os homens de Nevi. Os homens de Nevi, junto com a Rainha do Sul, ela já se levantou. Ela está no meio de vocês, pregando nas redes sociais, entendeu? Ó. E a Rainha do Sul, sabe quem é? É aquele anjo que tem escrito lá no livro do Apocalipse. É a Filadélfia. A Rainha do Sul, que está perante a vocês, é o que? A Filadélfia. E esse anjo é o único anjo que o Senhor, que todos o Senhor ama, mas desse anjo ele se agradou. Por causa de quê? Por causa da obediência dela perante ao Senhor, entendeu? Ó. A Rainha do Sul se levantará no juízo. Você está vendo o que está escrito? A Rainha do Sul se levantará no juízo. Ela já está no meio de vocês. A Rainha do Sul está escrito aqui. É Lucas 11. E o versículo 31. A Rainha do Sul, ela já se levantou. Ela está no meio de vocês. Ó, a Rainha do Sul se levantará no juízo. O juízo é o livro do Apocalipse. Uma sentença enorme de grande por cima de toda a humanidade, entendeu? A Rainha do Sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará, pois até do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Vocês prestem atenção, que quem está do lado da Rainha do Sul é o quê? É quem é maior do que Salomão, que é o quê? O próprio Messias, né? Continuando, agora os homens de Nevi, presta atenção, ó. Os homens de Nevi
se levantaram no juízo. A mesma coisa da Rainha do Sul, os homens de Nínive se levantaram. Que são essas pessoas que estão nas redes sociais pregando o evangelho, mas falando o evangelho abertamente, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para aceitar Jesus. Esses são os verdadeiros homens de Nínive, que o Senhor levantou ele no juízo. O livro do Apocalipse, vocês sabem que são os juízes, então essas pessoas já estão no nosso meio, entendeu? Essas pessoas, para falar a verdade, já estão perto de ser retiradas da face da terra, entendeu? Tanto a Rainha do Sul, é a Rainha do Sul, como os homens de Nínive, entendeu? Ó, abaixo o Senhor apareceu em cima das nuvens. Junto com seu exército de anjos, sobe a rainha e sobe os homens de Nínive. Junto com ela, as 5 prudentes, né? Que são 5 templos que estão aqui de acordo com a vontade do Senhor. Por isso que eu digo a vocês, comece se consertando nas Santas Escrituras. Não precisa as pessoas ficarem sentidas, não. Basta você examinar nas Santas Escrituras. Tem escrito, é só não pisar por cima. Entendeu? Os homens de Nínive e a Rainha do Sul não pisam em cima da palavra do Senhor, não. Eles o quê? A pior coisa é a pessoa ouvir, conhecer e não a pôr em prática. Como eu já tenho esse versículo nas Escrituras, já li até ele para vocês, entendeu? Que eles ouvem as nossas pregações, ele acha até bonito, mas o que? Não a põe em prática. O pior erro, a pessoa que saber das Santas Escrituras e não a põe em prática, entendeu? O versículo sobre os homens de Nínive, que são essas pessoas que estão nas redes sociais pregando o evangelho, e cujo eu vou mostrar a vocês que o Senhor vai falar agora, depois que eu soltar os homens de Nínive, eu vou para outro versículo, falar também justamente sobre o quê? Sobre nós que estamos nas redes sociais pregando o evangelho. Vocês prestem atenção. O Senhor levantou os homens de Nínive nessa geração e está levantando mais pessoas, entendeu? Ó. Pronto, deixa eu pra cá, ó. Os homens de Nínive se levantaram no juízo. Os homens de Nínive se levantou o quê? No tempo que começou o quê? As dores de parto, entendeu? Ó. Pois se converteram com a pregação de Jonas. Mas aqui está quem é maior do que Jonas. Você está vendo? Quem está do lado dessas pessoas também é maior do que Jonas, que é o que? O próprio Messias, entendeu? Tá do lado de quê? Da Rainha do Sul, que ele tá do lado desses homens de Nínive, né? Ó, pra vocês verem. Como é bom a gente conhecer as Santas Escrituras, né? É Lucas 11. E o versículo, versículo 29, o versículo 30, e o versículo 31 e o versículo 32. Vocês veem que nesses versículos aqui, em 3 versículos, nos 4 versículos, o Senhor colocou embaixo, dizendo que ele é maior do que todos. Do que o quê? Do que Jonas. Ele diz que ele, do mesmo jeito que aconteceu, que Jonas foi um sinal, para a nossa geração o sinal é ele. Aqui debaixo da Rainha do Sul, ele está dizendo que quem é maior do que o Salomão é ele. Aqui debaixo, esses homens que se arrependeram com a pregação de Jonas, ele está dizendo que ele é maior do que Jonas. É só vocês prestarem atenção nas Santas Escrituras e vocês ver as mensagens que estão escritas, os textozinhos, é só vocês prestarem atenção, entendeu? Agora bora para outra parte, né? Para mim mostrar a vocês sobre o quê? Deixa eu mostrar, peraí, tem calma, deixa eu encontrar, né? Já solto. Pronto, já tá aqui pra vocês verem, olha, pra que não haja dúvida, não haja credulidade. Vou soltar o quê? O que eu falei pra vocês, que a Rainha do Sul tá nas redes sociais, que ela é o quê? Ela é aquela que o Senhor pôs uma porta perante a ela, aberta, que ninguém a pode fechar. E também sobre o quê? Sobre os homens de Nínive, né? Agora eu vou ler pra vocês. Ó, e saindo, Mateus o quê? Mateus 20. Versículo 6, começar do versículo 6, vou até o versículo que é. Aí vou ler logo, sabe o quê? Eu vou começar do versículo 6, embora adiante. Versículo 6, versículo 7 e versículo 8. O versículo 8 é o versículo exclusivamente que eu vou soltar para essas pessoas que estão pregando nas redes sociais, entendeu? E saindo
perto e saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhe: por que estás ansioso todos os dias? O Senhor está perguntando por que tanta ansiedade. Começa a pregar a palavra de Deus. Não fica ansioso, não. Pega a tua ansiedade e coloca ela o quê? Para servir ao Senhor, entendeu? E para resgatar cada vez mais alma para o Senhor, né? Dizendo-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Você está vendo? Muitas pessoas estão desempregadas aí no meio do mundo, lugar de estar trabalhando para o Senhor, entendeu? Lugar de você estar fazendo alguma coisa pelo reino do céu, que está aqui na face da terra, que está prestes a ser retirado, né? Diz, ó, quem está chamando aqui é o Senhor, presta atenção, ó. Disseram, ó, aquele estava ansioso, preocupado, porque ele não tinha trabalho. Mas o Senhor, o que foi que o Senhor fez, ó? Porque estás ansioso todos os dias? O Senhor fez uma pergunta. Aí eles responderam, ó, dizendo-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Mas o Senhor assalaria vocês e paga bem direitinho. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha. Vai para a vinha do Senhor e começa a fazer alguma coisa pela obra do Senhor. Preste atenção no que o Senhor vai dizer. E receberá o que for justo. Então, vocês, o que? No lugar de vocês tá ansioso, vão para o que? Vão para a vinha do Senhor e começa o que? Soltar a palavra do Senhor, entendeu? Porque o Senhor vai pagar a vocês o que é justo, entendeu? Ó, agora vamos para o que? Aqui eu falei para vocês, que nós estamos aqui nas redes sociais, levando a palavra do Senhor. Isso aqui é um jornal que nós estamos fazendo, é o que está escrito. E eu creio, eu acredito, entendeu? Ó, versículo 8, aqui já é no arrebatamento, vocês prestem atenção, ó. E aproximando-se à noite, disse o Senhor, vocês sabem que é o nosso Todo-Poderoso, né? Então, disse o Senhor da vinha aos seus mordomos, que é os anjos, né? Glória a Deus. Chama os trabalhadores e paga-lhe o jornal. Você está vendo? O que nós fazemos, o que é proclamando a palavra de Deus, isso é um jornal que nós estamos fazendo. Está escrito, estou lendo para vocês, entendeu? Paga-lhe o jornal, começando pelos derradeiros, até os primeiros. Os primeiros foi o quê? O primeiro foi o Messias. O segundo foi os 12 discípulos dele. E agora, por último, somos nós, né? Então, para vocês verem, as coisas do nosso Senhor é toda grandiosa, maravilhosa. Encerrei para vocês aqui nesse versículo. Eu queria confirmar algo para vocês. Encerrei no versículo 8, entendeu? É porque eu gosto de confirmar as coisas que eu falo para vocês nas Santas Escrituras. Não está escrito, é só para me soltar? Então, é só para me abrir o que eu ia soltar para vocês. Não tem. Então, começou os discípulos que espalhando a palavra do Senhor, colocando no jornal, né? E vai terminar o quê? Vai estar terminando em nós, entendeu? Nós somos o quê? Nós estamos fazendo o quê? Nas redes sociais? Fazendo jornal, proclamando todo dia, chamando o povo ao arrependimento de pecado, a transformação de vida. E essas pessoas que estão na casa do Senhor, que ainda não renunciaram, vocês renunciam. Renuncia para vocês subir agora com Jesus. Quando Jesus vir, vocês não serem o quê? Vocês não serem barrados na porta do céu. Por causa de quê? Por causa da vaidade, por causa da falta de amor, por falta de conhecimento das Santas Escrituras. O Senhor manda. João 5 e o versículo 39, o Senhor diz: examinais a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora, algo que eu vou dizer a vocês, eu digo nas Santas Escrituras, eu mostro a vocês as Santas Escrituras. Se vocês veem, vocês conhecem, e vocês ignoram, aí se vocês forem barrados na porta do céu, mas você esteve alerta, você esteve o quê? Antes vocês foram alertados para que vocês deixassem o quê? A iniquidade de lado, deixassem o quê? O que causa escândalo de lado, e vocês endureceram o coração perante, não foi o quê? Não foi perante o enviado dele, não. Foi perante, sabe o quê? Foi perante as Santas Escrituras e perante a face do Messias, entendeu? Se Cristo chegasse e dissesse assim:
Renuncia tudo por mim. Vocês deixarem renunciar. Renunciaria. Por que vocês não obedecem a palavra do Senhor? Se na palavra dele não precisa nem ele aparecer. Quando ele aparecer, tem que ser para nos levar dessa terra, entendeu? Por isso que eu falo sempre com vocês abertamente. Pra quando chegar naquele dia, ela tava com razão. Não, eu não tô com razão. Quem tem razão aqui não é o que eu tô falando. O que tem razão aqui é a palavra de Deus. É as Santas Escrituras. Ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão e tem todo o quê? Todo o entendimento para nos livrar o quê? Do lago de fogo, como tem escrito nas Santas Escrituras, de um lugar de tormento, entendeu? Mas para isso nós temos que o quê? Pôr em prática. Vou ler para vocês essa parte, bora lá? Tá em quê? Tá aqui mesmo, bora pra cá que eu vou achar já para vocês, para soltar para vocês. Porque as minhas coisas, o meu negócio é falar e mostrar nas Santas Escrituras, para que quando vocês estiverem perante o Senhor, não tem como vocês me acusar, porque eu li a palavra de Deus, eu li a palavra dele e soltei para vocês. Se vocês quiserem me acusar, vocês não vão me acusar, porque eu soltei, entendeu? Ó, para você ver, né, ó. E ele vem a ti como o povo costumava vir e se sentar diante de mim, como o meu povo, e ouve a tua palavra, mas não a expõe em prática. O que adianta vocês escutar e vocês não a põem em prática? Não vai servir de nada para salvar a alma de vocês. Continuando. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. Verdade. Lá no Novo Testamento o Senhor fala de alvareza, alvareza, que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso também. Continuando. E eis que tu é para ele como uma canção de amores, cantada com boa voz suave e bem tocada, porque ouve a tua palavra, mas não a expõe em prática. A pior coisa. No lugar das pessoas se salvarem, elas não vão se salvar. Por quê? Porque escuta, mas não a põe em prática, entendeu? O que adianta ter nas Santas Escrituras? Eu não posso usar brinco. Eu não posso me trajar com roupa de homem, eu faço isso tudinho. Eu não posso colocar o quê? Uma meia lua no meu rosto. E eu faço isso. Porque tem escrito nas Santas Escrituras. Eu tô fazendo, eu tô pisando por cima. Eu sei que tem escrito, entendeu? E eu tô pisando por cima. Então, isso tem consequência, entendeu? Além das pessoas estarem vivendo um tempo aqui de consequência, quer viver além dessa vida outro tempo enorme de grande. Tá encerrado pra vocês. Ó, mais algo que eu vou encerrar pra vocês. Cristo às portas. Vão saber que houve no meio de vocês um profeta. Mas não vou falar não, tá escrito. Vou soltar pra vocês porque tá escrito, que eu acabei de soltar pra vocês, ó. Mas quando vier isto... Eis que está para vir. Vocês sabem quem que está para vir? É o Messias, né? Então, mas preste atenção no restante do versículo. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Um profeta chamando vocês o quê? O arrependimento. Chamando vocês o quê? A transformação de vida. Chamando vocês o quê? Para que vocês voltem a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Assim como ele nos chamou. Para nós o quê? Renunciar tudo. Deixar tudo do mundo e seguir a ele. Entendeu? Só assim nós herdaremos o reino do céu. Com renúncia. Nós herdaremos o reino do céu. Com renúncia. Sem renúncia, ninguém vai herdar o reino do céu, não. Entendeu? Encerrei pra vocês. Primeiro onde é que tu tá valendo. Pra nós procurar na Bíblia, pra nós ver se tem mesmo. Pra gente ir atrás. Se tiver, pra me começar o quê? Me consertar. Ó. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Versículo, diz aí o versículo 31, o 32 e o 33. 3 versículos que eu falei para vocês de grande importância para a nossa vida. Para nossa alma. Porque o que aqui é uma passagem. 30 anos, 50 anos, 80 anos. Tem gente que passa até mais de 100. Pois então, uma passagem. Aqui não é... permanente. Aqui a nossa vida não é permanente. Ela é permanente. Além daqui. Saiu desse plano, vai estar no outro. Eternamente. Entendeu? Ou em tormento eterno, ou então em glória, né? Então, escolhe o teu lugar de glória lá no céu, junto com as rosas que o Senhor já levou da terra. Junto com o quê? Junto com os remidos que já saíram da terra.
A alma dele já está com o Senhor. Mas o que? O corpo dele ainda está na sepultura. Próximo, o Senhor está prestes a tirar essas pessoas de dentro do sepulcro, entendeu? Para o quê? Justamente no dia do arrebatamento, né? Deixa eu soltar esse versículo para vocês. Que eu gosto de provar as coisas para vocês na Santa Escritura, entendeu? A melhor coisa é vocês lerem as Santas Escrituras. Mas a melhor delas é eu ler e eu a pôr em prática. Porque se eu pôr em prática, ela serve para resgatar a minha alma do abismo. Se eu ler, se eu conhecer, eu não a pôr em prática, ela vai servir para me condenar. As Santas Escrituras. Aqui tem uma parte do Consolador, mas não vou soltar pra vocês agora não. No outro vídeo eu solto ela pra vocês inteira, tá bom? Vou soltar só o versículo que eu falei que eu ia soltar pra vocês. Deixa eu ver aqui onde é. É porque eu fico procurando, eu perdo tempo. Eu não gosto de estar ficando procurando, não, pra ficar perdendo tempo, não. Eu gosto de achar logo e entregar pra vocês. Porque só assim o vídeo não fica muito grande, né? Eu vou deixar pra soltar no próximo pra vocês, tá bom? Porque o vídeo já tá muito grande. No próximo, eu abro a Bíblia, já vou começando o vídeo fazendo logo nele, tá bom? Nesse versículo que eu falei que eu ia soltar pra vocês, tá bom? No próximo.